questionamentos em relação ao futuro da CEDEAO. Uma das principais perguntas é o que irá fazer a comunidade caso estes três países concretizem o seu pedido de saída. O Jornal de Domingo pediu a opinião de dois especialistas, José Brito, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, e também do senegalês Madiane Diallo, que é o atual diretor do Conselho Económico e Social do Senegal. Ambos alinham numa perspectiva que a CEDEAO deverá aceitar os regimes que deram o golpe de Estado, visto que o povo já os aceitou. No passado domingo, o Burkina Faso, o Mali e o Níger anunciaram num comunicado conjunto a sua retirada imediata da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A CEDEAO apressou-se a afirmar também em comunicado que estava pronta para encontrar uma solução negociada, mas ao que parece, estes países não estarão muito interessados em repensar a sua posição. A organização impôs-lhes sanções que consideram ilegais, ilegítimas, desumanas e irresponsáveis e acusaram a CEDEAO de estar a soldo de potências estrangeiras que querem minar a região. Uma relação político-diplomática que se tem deteriorado desde que as juntas militares assumiram o poder nos países que querem bater com a porta. Inclusive, os países que abandonaram a CEDEAO criaram uma aliança de Estados do Sahel e que começa a fazer o seu caminho, e com apoio internacional de alguns Estados, entre eles Marrocos, que já ofereceu acesso ao mar a esses três Estados que não têm mar, e abrindo uma crise com a Argélia. A CEDEAO nasceu na década de 70 para promover a integração regional e o comércio entre os Estados da África Ocidental, onde as pessoas podiam circular livremente com a supressão de barreiras aduaneiras. 49 anos após a sua criação, entre os Estados-membros há um fluxo comercial intenso de muitos milhões de dólares. Cabo Verde, devido à sua especificidade geográfica, ainda não tira partido do comércio da região, que, segundo os dados do Banco Mundial, é das que mais vai crescer nos próximos anos e onde estão economias muito fortes como a nigeriana, a marfinense ou a senegalesa. Mas há mais de uma década que a organização anda por um caminho que não é o seu, a tentar resolver as crises políticas e militares e com um pequeno grupo de estadistas a influenciar as tomadas de posição. José Brito chefiou a diplomacia cabo-verdiana, conhece na profundidade o mecanismo da organização e presenciou vários momentos em que alguns estadistas decidiram pelos outros Estados-membros. Já há algum tempo atrás, o próprio funcionamento da CEDEAO deixava muito a desejar. Estou convencido, por exemplo, a decisão em relação ao Níger, tomar uma posição de ir para uma invasão do Níger para estabelecer o presidente Bazoum, foi tomada, não, penso que, como uma posição de todos os países da CEDEAO. Estou convencido que mesmo Cabo Verde presente, etc., mas tive de acatar uma decisão em nome de princípios, mas que era totalmente irrealista. Jogos de poder e de interesse que levaram o Mali, o Burkina Faso e o Níger a fundamentar a sua saída. Para muitos dirigentes políticos e observadores, a organização precisa recentrar o seu objetivo inicial, que é promover a integração regional e mais negócios. Para resolver esta crise na CEDEAO, equaciona-se três cenários. Um divórcio destes países com a organização, mas mantendo acordos sobre interesses comuns, uma reconciliação evitando em todas as instâncias o abandono, e há um terceiro cenário que é considerado o mais perigoso: a aliança do Burkina, Mali e o Níger contra os restantes países da CEDEAO. E aí não está posto totalmente de lado o extremar de posições que poderão desembocar num conflito militar que poderia arrastar outros Estados extracomunitários. Para José Brito e Madiane Diallo, um dos responsáveis pelo Conselho Económico e Desenvolvimento Social do Senegal, havia uma solução simples para evitar esta crise da CEDEAO: aceitar o regime que destronou o anterior poder, até porque tem a aceitação da população. Na quarta-feira, Ibrahim Traoré, o presidente do Burkina Faso, lembrou numa entrevista que nem todos têm o mesmo tratamento dentro da CEDEAO. Para o atual presidente de Burkinabé, há estados onde os golpes militares foram aceitos pela comunidade internacional e as mexidas na Constituição para que os estadistas possam cumprir um terceiro mandato presidencial não incomodaram ninguém. Mas noutros, houve um coro de protestos por parte da comunidade internacional. Se a CEDEAO continua com esta ideia que não pode aceitar golpe de Estado, enquanto que aceitou golpe de Estado no Tchad, aceitou na Guiné, no Gabão, não, ninguém diz nada, digamos.
Mas não entende porque que há dois pesos, duas medidas. Porque que nós estamos mais castigados é que, automaticamente, é que há outros interesses. E daí, tudo o que se diz, digamos, do papel de outras potências externas à África para uma tal posição da CDU. Mas também há, de facto, que convicção, e quando se fala com gente do Mali e outros, digamos, convicção, digamos, que os putistas não são somente os militares. Há putista, digamos, há quem que modificou a Constituição para ficar um poder, digamos, dentro da CDU. Ninguém diz nada. Esta é uma crítica, por exemplo, ao Senegal, em que Macky Sall quis mudar a Constituição para fazer um terceiro mandato. Não, temos também a Côte d'Ivoire. O terceiro mandato da Alassane Ouattara. Temos aí, não na CDU, mas no Tchad, digamos, aí, um regime putista, digamos, porque não se seguiu a Constituição para mudar. Se os povos aceitam os governos que têm, significa que os povos reconhecem esses governos. E cada um desses governos já propôs um tempo para transição. O que a CEDEAO deveria fazer? Se juntar com os povos desses países, reconhecer esses governos, porque bilateralmente alguns países já estão reconhecendo e recebendo visitas. Então, a comunidade pode já reconhecer esses três governos, aceitar a transição que eles propuseram aos seus países. Isso já elimina o risco de intervenção militar. Mas aí estamos a validar, mas aí também estamos a validar golpes de Estado aqui no continente africano, ou não? Não. O problema é o seguinte: o golpe já é consumido e os povos aceitaram. Quem que elege? É o povo. Só que, no início, o povo estava dividido. Agora, os povos aceitaram na maioria. Por isso que está estável. Não há briga interna. Está estável. Como está estável, considere isso como uma eleição. Uma eleição, enfim, popular, verbal, sem urna. A CEDEAO tem sido uma região de grande influência francesa na economia, na política, nas questões militares e de segurança interna, onde a maioria dos Estados-membros fazem parte da UEMOA, que tem o franco CFA como moeda. Para os Estados que pedem saída da organização, são sinais de neocolonialismo. Estes Estados obrigaram os franceses a sair dos seus territórios, mas agora vieram os russos, o que nos leva a questionar se neste momento a CEDEAO não será um campo de batalha e de interesses dos chineses, dos americanos e muito em especial da Rússia, que aumentou a sua presença militar com os paramilitares do grupo Wagner. Com a saída destes países da CEDEAO, abriu-se a caixa de Pandora. Ou seja, se há outros países interessados em abandonar a comunidade e, acima de tudo, qual será o custo geopolítico e económico da saída do Burkina Faso, do Mali e do Níger da organização. A vantagem da comunidade econômica era o mesmo passaporte, a mesma alfândega, os mesmos tratados econômicos, as mesmas diretrizes. Agora, e esses três países, mesmo tendo criado aliança dos estados do Sahel, hoje a CEDEAO não reconheceu ainda essa aliança. Então, não se terá tratado com a aliança. Se terá bilateralmente, cada país vai ter que negociar sua sobrevivência econômica, cultural, pelas fronteiras entre os povos. E agora tem um outro problema, que é o impacto sobre a comunidade monetária, porque os três países pertencem ao euro. E se um deles sair, ou os três saírem, pode ser catastrófico, porque significa o quê? A participação desses três países será repartida entre os países, os outros 5 que ficam dentro da euro, o que traz um impacto orçamentário para esses países que não estavam aguardando isso. Na sexta-feira, olhando para a situação da CEDEAO, o primeiro-ministro olhava para um problema sério, com impactos económicos imprevisíveis e que poderá ter também consequências sociais. O presidente da República pedia urgência na reforma da organização,
Uma urgência também que é pedida para que os chefes de Estado e de Governo se reúnam em cimeira extraordinária, porque a saída do Mali, do Níger e do Burkina Faso da CEDEAO pode pôr em causa a sobrevivência da organização.